vamos registrar esse evento. Então, muito bem-vindos a todos. Esta é a primeira sessão do webinar internacional sobre os manuscritos jurídicos iluminados europeus, é sobre os manuscritos jurídicos europeus que viajam na Europa, seja na Idade Média, seja na época contemporânea. Esta temática, a temática do nosso seminário, está ligada a temáticas de investigação do grupo Ius Illuminatum, que é um grupo, uma equipa de investigação baseada no Instituto de Estudos Medievais e coordenada por mim, que trabalha mesmo sobre os manuscritos jurídicos iluminados. Desse grupo, dessa pequena equipa, faz parte também o Miguel Sestes, como membro do comitê científico. É por essa razão decidimos juntos de organizar um evento que era para trabalhar sobre os manuscritos jurídicos, mas também sobre os interesses científicos do Miguel, que é mesmo a heráldica. E, portanto, essa foi a razão pela qual organizamos em conjunto, em colaboração com o Instituto Português de Heráldica e o nosso IEM, que é o nosso instituto de investigação, esse seminário. Hoje vamos ter a sorte de ter o José Berendero como orador, e agora deixo a palavra ao Miguel, assim que possa apresentar o José antes da sua apresentação. Muito bem, começo por saudar a todos, agradecer a vossa presença e fico muito contente em ver um seminário tão concorrido. Como a Alessandra acabou de dizer, foi uma ideia que reuniu, digamos assim, o projeto de investigação que ela tem conduzido ao longo dos anos e que agora desembocou no Ius Illuminatum, com o interesse pela heráldica, porque é evidente que há muita heráldica nos manuscritos jurídicos, e essa heráldica nós temos-nos apercebido ao longo dos anos de investigação conjunta, paralela, que temos feito, é uma heráldica muito interessante. E, portanto, daí a nossa ideia de realizar este seminário, agora transformado em um webinar por força das circunstâncias, e organizá-lo entre o IEM, nossa instituição de acolhimento, em que somos investigadores contratados, ambos, e o Instituto Português de Heráldica, que se dedica há muitos anos, há 90 anos, propriamente, ao estudo desta temática heráldica. E tivemos a sorte e a honra de os 3 conferencistas que estavam inicialmente previstos para este seminário internacional terem aderido, todos, à forma webinar. E, portanto, vamos manter o evento nesta nova modalidade, com as conferências que tinham sido previstas inicialmente. E, portanto, agradeço, em nome de ambos, agradeço muito especialmente aos 3 conferencistas esta disponibilidade para participarem nesta nova forma. E abrimos este seminário com uma conferência do professor José António Guilherme Berendero, que é doutor em História pela Universidade Complutense de Madrid, foi bolseiro Marie Curie no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, foi investigador contratado pós-doutoral da Universidade de Évora, do CIDEUS, foi professor investigador Juan de la Cierva na Universidade Autónoma de Madrid e é atualmente professor de História Moderna na Universidade Rei Juan Carlos, também de Madrid. Tem uma vasta obra publicada, da qual eu destacaria 3 monografias e vários livros de coletâneas, todos eles girando em torno dos temas da nobreza, da honra e dos oficiais de armas, com alguns desvios às vezes interessantes, como, enfim, a última coletânea publicada sobre a cultura da espada, o que foi um colóquio organizado em Madrid e de facto resultou um livro muito interessante.
E também já publicou algumas fontes, entre as quais uma interessantíssima, que é o Nobiliário de Sancho Busto de Villegas. Dirige há vários anos também o Seminário Permanente sobre a Ideia de Nobreza e é sócio de diversas instituições científicas, entre as quais me apraz dizer sócio correspondente do Instituto Português de Heráldica. É uma honra tê-lo aqui, sem dúvida, como responsável pela abertura deste seminário, deste webinar, e sem mais delongas, então, salientando que, sendo um orador espanhol, é um orador espanhol com uma fortíssima ligação a Portugal, onde residiu vários anos, e com um país com o qual continua a manter uma íntima relação. Muito obrigado, José António, por estares aqui entre nós, e, sem mais delongas, então, passo a palavra para a tua apresentação. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Alessandra, pelas vossas palavras, muito obrigado a todas as pessoas que estão hoje aqui a ouvir esta conferência. A honra é minha, não é? Para mim, uma honra participar num webinar que foi um seminário, mas a pandemia conseguiu adiar um bocado, mas vamos acostumar, se calhar vamos ter que nos acostumar a esta nova realidade distópica na que nós vamos a viver. Pelo menos uns meses já estamos a viver, não é? Vou seguir as instruções todas que a professora Villota deu-me, vou partilhar o ecrã, vou tentar fazer corretamente, mas já não, vou voltar a fazer. Tinha que ser aqui, mas não está a sair. Tem que abrir o seu PowerPoint. Sim, ficou aberto, agora tinha que fechá-lo, mas vou tentar. Sim. Vou ver. Fecho e volto a abrir. Não, mas isto não é. Não, agora não está a sair aqui o PowerPoint no ecrã a partilhar, porque está a sair o Zoom, está a sair a aplicação do Zoom. Então é porque agora despartilha o ecrã. Sim. Volta a ficar como antes. O seu PowerPoint está aberto, a janela do PowerPoint está aberta no seu ecrã. Sim, está aberta no ecrã. Perfeito, agora retente de partilhar. Sim, volto a clicar. Sim, e agora deveria perguntar-lhe qual janela quer partilhar. Ok, mas então vamos ver agora. Vamos, volto a fazer a mesma coisa. Não está a sair o... Tem de estar na área de trabalho, na secretária ou no ambiente de trabalho. Vou ver. Estou ao vivo, se calhar não acontecia, mas... Não, mas só sai um, mas está aqui. Não, não está a sair. Tem que sair agora. Está a sair o ambiente de trabalho, estou a ver agora as pessoas todas, mas não está a sair o PowerPoint. Não está a partilhar conosco o seu ecrã agora. Agora sim? Agora sim. E saiu já o PowerPoint? Perfeito. Sim, sim. Saiu. Ok, então já estamos todos. Está, perfeito. Resolvido o problema. Fui convidado a falar de uma questão que é o papel dos reis de armas e a documentação dos reis de armas no mundo moderno, não é? Esta apresentação faz parte de um projeto que eu tenho na minha universidade, que é o debate sobre a ideia de nobreza e o protagonismo que têm os reis de armas como agentes na construção da ideia de nobreza, e isto já dá um indício de por onde é que eu vou falar-vos nesta apresentação, não é? Não é fácil falar de documentação jurídica só falando dos reis de armas e dos oficiais heráldicos, e por isso que eu vou oferecer uma problemática que esta tipologia documental e que os próprios documentos dos reis de armas podem ter, e, aliás, podem oferecer-nos para os historiadores da nobreza, os historiadores do poder, os historiadores da cultura
das formas de representação, a maneira de representação do poder, não é? O primeiro que eu vou fazer neste esboço de conferência é uma conceptualização. É importante que nós comecemos a pensar que os reis de armas e o próprio papel dos reis de armas não pode ficar desligado do problema que há no mundo moderno, já desde finais do século XV, o problema sobre a ideia de nobreza. E o problema sobre a ideia de excelência e qual é o papel que tem que ter neste mundo social urbano aquelas pessoas que estão mesmo nos patamares mais baixos da nobreza ou para aqueles que estão já lá acima, não? Que são as nobreza titulada, etc. E é aqui onde nós temos que contextualizar o papel dos reis de armas e a própria documentação que os reis de armas constroem, não é? E logo vamos ver uma análise formal desta documentação, das cartas de abração de armas, das coat of arms, grants of arms, certificações de nobreza, stem heraldici, a taxonomia que é sempre muito grande. E finalmente vamos colocar uma questão que é uma análise ontológica desta documentação. Vamos começar por um conjunto de conceitos que são importantes, não? Eu acho que, para além da existência de algumas regras heráldicas que afetam a como é que têm que ser construídas, desenhadas as próprias armas, não é? Os escudos, os brasões, os quartéis e as divisões, tudo dos quartéis, mas não há umas leis heráldicas nas leis dos reinos, não? É aqui então, a norma é o costume. É aquilo que, ao longo do tempo, foi feito por os autores dos armoriais, por autoridades heráldicas e os próprios reis de armas, quando este ofício de rei de armas, o heraldo, foi colocado à frente da construção do sistema heráldico. Embora alguns regramentos, algumas regras, aí coloquei o regramento condestável na França, o Herald College na Inglaterra, há oficinas de rei de armas na Europa toda, não é? No caso de Castela é um ofício ligado mesmo à Casa do Rei, e nós temos que olhar para isto numa perspectiva de o direito do costume, e como o costume termina por ser direito e ser norma, não é? Por isso que eu coloquei esta dúvida entre norma e costume, que se calhar logo dá para um debate. O Miguel sabe que eu gosto de colocar sempre questões para provocar um bocado as pessoas, não é? E acho que faz parte desta lógica dos seminários de partilhar ideias e olhares sobre tópicos que já foram conhecidos muito antes, não é? Os livros sobre forma de manuais sobre a ciência heráldica ocupam um lugar muito importante no mundo da heráldica, porque é uma pedagogia da honra, não é só do próprio dispositivo heráldico, do próprio artefacto heráldico, não. O papel dos reis de armas é uma pedagogia da honra. E é aqui onde nós temos também que olhar os documentos dos reis de armas e a ampla tipologia que eles constroem para ver isto. No caso de Castela, é muito bem conhecido as pragmáticas próprias da heráldica que, a seguir, as leis do Afonso X vão acontecer, mas as mais importantes têm que ver com as próprias ordenações dos brasões, não? A pragmática dos coronéis, a pragmática sobre os reis de armas nas províncias das Flandres da Espanha, e o problema de que os reis de armas muitas vezes não moravam naquelas localidades que tinham um nome. Flandres, rei de armas, se calhar não morava lá, Borgonha, rei de armas, não morava lá, e Castela, rei de armas, se calhar nem morava em Castela, não é? E estas leis, para além de falarmos de heráldica, está a falar de uma questão que, para além da própria ciência heráldica, está-nos a dizer alguma coisa do papel da heráldica na relação com o problema que a nobreza e a ideia de nobreza está a ter na Europa do século XVI, XVII e XVIII. Nomeadamente no século XVII, não, que é bem conhecido por todos, que há uma inflação da honra. Não? Desde os patamares mais baixos da nobreza começa a haver um ascenso social, nunca antes parecido, nunca houve nada parecido assim, e isto coloca os próprios reis de armas a fazer muitos mais documentos, e a própria profissão do rei de armas tem, de um lado, é muito mais profissional, mas do outro lado também muito mais perigosa, e os erros na própria construção, na própria escritura
dos documentos heráldicos, pronto, termina por ser uma grande confusão, não é? E por isso que tem que ser regulamentado, não é? E o quadro legislativo tem que ser bem colocado e bem olhado. Mas nós temos que não perder de vista esta perspectiva, este olhar, não é? Porque, de facto, sem a ideia de nobreza, sem no próprio concurso da nobreza no papel dos reis de armas, os reis de armas teriam uma função estritamente cerimonial no âmbito da corte, não é? E aqui onde os documentos dos reis de armas terminam por ser muito importantes. O Guerra e Villegas, que é uma grande família de reis de armas espanhóis do segundo quartel do século XVII até o reinado do Fernando VI, já a meados do século XVIII, escreveu um grande livro sobre o ofício de rei de armas em Castela. O livro sai como a consequência de os reis de armas começam a perder um bocado a sua influência e o próprio ofício de rei de armas está a ser muito desvalorizado pela própria coroa e pelos próprios nobres. Portanto, há outras autoridades heráldicas que estão em concorrência, que o Miguel Metelo conhece muito bem, não são os reis de armas que escrevem sobre a heráldica, há outras autoridades nobiliárquicas heráldicas, e neste contexto é que no ano 1693 Guerra e Villegas vai escrever o discurso sobre o ofício de rei de armas. Pronto, também está numa costume europeia, não é? Já no século XVIII vamos ter o Menestrier, mas temos a Wilson, a Segar, outros reis de armas, quer ingleses, quer espanhóis, quer franceses, que vão escrever textos sobre o ofício, né? O que o Guerra e Villegas quer retornar para si, para o ofício de rei de armas, portanto, para a produção textual dos reis de armas, é o próprio conteúdo das armas, das armerias. E a importância do facto de que as armas são próprias dos nobres, as armerias só são dos nobres, quer nobreza eclesiástica, quer nobreza militar, mas são dos nobres, não é dos que não são nobres, não é dos peões, que não têm armas, não têm escudo, não têm brações. Pelo tanto, a norma é isso. É preciso ser nobre para ter um bração. E aqui não há uma distinção entre titulados e pessoas sem título. Não? É uma qualidade específica daqueles que são os heróis da República, não é? Que só há uma nobreza. Logo, há muitas tipologias jurídicas, mas só há uma ideia de nobreza que é a que atinge estas pessoas. Pronto. Outro dos elementos centrais que o Guerra e Villegas quer colocar para que o rei de Espanha, nesse caso Carlos II, o último dos reis áustrias, é que os reis de armas são delegados do poder do rei. E isto é importante porque nos coloca-nos ante um problema maior, que as armas vêm a reconhecer uma nobreza do sangue ou uma nobreza do privilégio. Isso já foi dito pelo Bartolo Sassoferrato tempos antes, não é? Se as armas são o rei que concede ou é o sangue que herança, não é? E o que está aqui a pôr em causa, mais uma vez, o Guerra e Villegas, é, por enquanto os reis de armas são delegados do poder do rei, como é que o ofício, os documentos dos reis de armas podem confirmar uma nobreza ou outra. Nesse grande debate que desde finais do século XV está a decorrer a Europa toda, não é? Sobre se a nobreza é uma qualidade do sangue das pessoas, pelo tanto é uma herança, pelo tanto o poder do rei é um bocado, fica fora da lógica, ou pelo contrário, é o poder do rei, o poder do príncipe, que faz nobles, faz a nobreza, não é? Que não é um por acaso pequeno, não é? De facto, nas próprias críticas às construções das armerias, isto é um tópico que vai sair muito, não é? Aquelas pessoas que roubam as armas do rei sem permisso do rei, a troca de apelidos, etc. Não é uma questão que fique muito longe da própria construção dos brações. O que o Guerra e Villegas também vai dizer é que os reis de armas têm que certificar os três elementos centrais da nobreza: o sangue, a possessão do símbolo, o bração, e a genealogia, não é? E que são os reis de armas mediadores sociais.
porque colocam, ou mostram à sociedade aqueles que são os privilegiados que não, nesta mediação permanente, não é? E no sistema da honra, nesse point of honor, que foi dito já pelos professores ingleses de literatura no início do século XX, a seguir aquela conversa sobre a honra e honor como dois conceitos diferentes, os reis de armas, os documentos dos reis de armas são provas nos tribunais, nos processos de nobilitação das pessoas, o que vai terminar por confluir num conflito com outros agentes heráldicos, não? E estou a pensar que o Miguel conhece muito bem. Aqui coloquei uma citação do Jerônimo de Villa, que é o grande rei de armas do Felipe IV, o vosso Felipe III, que vem também a sublinhar esta ideia, não é? Da necessidade de armas, de armarias para os nobres, e que isto é um fenómeno cosmopolita, como já tenho dito e como vamos ver ao longo desta apresentação. Aqui vem mais uma provocação. Eu vou utilizar o conceito de dispositivo que o Agamben desenvolve nos seus livros, não é? Então, vamos ver que os papéis dos reis de armas são um dispositivo. E são um dispositivo que tem uma orientação concreta, que é dirigido a um público concreto, que tem determinados conflitos próprios, que tem uma lógica interna, uma lógica endógena e exógena, que tem uma dimensão para além do próprio objeto. Portanto, é mais do que um artefacto, é um dispositivo. E é um dispositivo próprio da nobreza, não é? Porque na própria produção dos reis de armas, nesta documentação dos reis de armas, há uma clara descrição e definição da tipologia e taxonomia nobiliárquica que há na Europa. Há uma óbvia e pertinente descrição dos elementos comuns que contribuíram ao ideal tipos nobiliárquico: a antiguidade, a herança, a riqueza, os casamentos, tudo aquilo que está naquelas genealogias incríveis que o Vysotsky escreveu, não é? Os documentos dos reis de armas servem muitas vezes para a construção daqueles outros elementos, das palavras heráldicas, das pedras heráldicas, das pinturas heráldicas. Portanto, são também agentes da difusão, não é? São receptores e comunicam como que tem que ser a própria construção das armarias das pessoas, até quando tem que ir lá picar os brasões, porque foram mal desenhados, etc, etc, não é? Faz parte do seu dispositivo, não é? E esta questão do fenômeno cosmopolita, acho que isto é uma ideia que nós, num encontro em Madrid, no Miguel e o Paulo Lopes, já foi colocado, não, naquele debate sobre o cosmopolitismo que há atrás da heráldica e dos próprios reis de armas, porque é um ofício muito transversal na Europa, não é? Nomeadamente nesta Europa que durante o século XVII vai desenvolver um poder dos reis mais forte, a construção do poder dos reis, destes estados dinásticos, vai ser muito mais forte. E, pelo tanto, a burocratização do sistema da honra vai ser maior. E é aqui onde nós temos que pôr o papel e a dimensão dos dispositivos heráldicos, que são os papéis dos reis de armas, não é? E por isso que nesta velha gravura que aparece no livro de Wilson, não é, que o Wilson está a oferecer as armas, a explicação das armas, não é? E aqui também o que está a pedagogia da honra. Eu não sei se hoje vocês que dão aulas de heráldica, às vezes, nós perguntamos aos estudantes qual é a relação que tem num bração com um logotipo, se são capazes têm a capacidade de dar uma explicação histórica ao logotipo da Ferrari, ao logo ou própria versão da cidade de Lisboa, não? Ou o seu próprio apelido, não é? Aqueles apelidos muito mais antigos que as construções genealógicas. É importante isto, não? Porque vem a contribuir a construir os elementos de distinção social que vão ser utilizados ao fim do século
XIX para também distinguir a nova nobreza, que será muito mais heráldica, muito mais exagerada. Eu estou-me a lembrar de uma conversa também com o Miguel há uns tempos, não há muito tempo em Lisboa, quando ainda podíamos viajar como heraldos pelo mundo, não é? E finalmente, e volto àquela questão do início, entre a norma e o costume, os reis de armas terminam por ser originais ou transcrever, ou seja, ou fazer uma mera transcrição de um conteúdo histórico que fica no imaginário coletivo da sociedade. Apanha aquele nobiliário, apanha outro nobiliário. Agora vou responder a esta pergunta com os slides a seguir. Temos visto este problema da conceitualização, não é? Estes conceitos que o dispositivo, que o papel dos reis de armas está no meio de debates sobre a ideia de nobreza, quer em Portugal, quer em Castela, quer na Alemanha. E isto igual no âmbito dos estados dinásticos protestantes ou católicos. Não há aqui uma diferença, eu acho, muito essencial. Não é? Não podemos desligar a documentação dos reis de armas do conceito também de reputação. Mas é a dobra reputação, é a boa reputação e a má reputação. A boa reputação é aquilo que, pronto, percebe-se muitas vezes logo, aqueles grandes manuscritos muito bem iluminados, muito bem desenhados, que tem um grande pintor que está a pintar as armas. Pronto, está na reputação do prestígio, não é? E pelo contrário, aqueles outros documentos de reis de armas que têm, pronto, são um bocado mais comprados no Pingo Doce, mais do que desculpem a brincadeira, mas é assim, parecem mesmo mais forçados, não é? E que dá uma ideia de ficção económica também. Então, constroem prestígios e desonras. São fundamentais nos processos sociais até o século XIX, não é? Pronto, até o início quase da Segunda Guerra Mundial, que ainda há muita importância dos reis de armas. Só é preciso olhar para aquelas revistas todas de heráldica que estão a sair e ser publicadas no final do século XIX e o primeiro quartel do século XX, não é? Quanta importância tem o papel das certidões heráldicas. Eu fiz uma pesquisa um bocado assim, um bocado ingênua, na Biblioteca Digital Hispânica, que eu convido a todos vocês a consultar. Eu coloquei na pesquisa reis de armas. Só em jornais. Então apareceram muitos jornais do século XIX, todos, onde vendiam-se certidões de cartas de bração de armas, dizia-se que pessoa estava a vender a carta de bração de armas, mas não era da família, era um senhor que tinha lá, se calhar, uma biblioteca ou qualquer coisa. E isso também tem a ver com os próprios processos sociais, não? De valor e desvalorizar, valorizar e desvalorizar o próprio documento. Por outra parte, também, numa outra dimensão, os documentos dos reis de armas têm a ver com a justiça distributiva. O modo em que quantos nobres têm que ser reconhecidas suas armas pelo rei. Agora que estamos nesta questão da crise económica que vai seguir a nossa pandemia, se calhar, em algum lugar da União Europeia, vão dizer quantos pesquisadores é preciso na área de humanidades face aos pesquisadores das áreas da biologia, da bioquímica, etc. Não é? E, portanto, as ações do governo vão dirigidas a apoiar essas pessoas face a outras pessoas. Qual é o número dos honrados que precisa um reino que tem que ser reconhecidos com as armas? E isto também dá um valor maior à documentação, ou, pelo contrário, dá um valor muito mais pequeno. No século XVII, se calhar, é muito fraco o valor que tem estas cartas de bração de armas, não? Porque são muito comuns. E isto termina por ser um bocado um problema para os próprios oficiais heráldicos. Não? Há aqui também uma questão que eu gostava de colocar. Não é? Nós podemos olhar para os documentos do rei de armas só com uma antologia formalista, aquelas questões formais, que vamos agora ver um bocado rápido, e uma antologia de narrativa, no que é o discurso. Por enquanto, tenho dito que um dispositivo também é um discurso. E um discurso social que tem muitos pormenores interessantes. Não? Vamos ver assim um bocado o design formal. Não é? Aqui temos este grande rei de armas, Sigurd, pintor da Inglaterra, de Isabel I,
que eu não tenho nenhum retrato do rei de armas espanhol para o mundo da Idade Moderna. Não sei se há em Portugal se há algum retrato do rei de armas. Sigard tem este e mais algumas. Eu achei que isso era interessante. O análise formal da documentação dos reis de armas para já oferece a ideia do manuscrito iluminado, não é? O potencial comunicativo que tem os manuscritos iluminados, que o professor Alessandra, o Miguel e vocês todos conhecem muito bem, é fundamental, não? Por isso essa questão da construção do prestígio associado ao papel, não? Nós agora os títulos quando terminamos a licenciatura temos um papel muito grande, mas não é muito bonito, não sei, pelo menos o meu não é muito bonito, não sei. E isto se calhar tem muito que ver com com o valor que nós damos aos documentos e etc, né? Aqui temos uma carta do rei de armas, do Diego de Urbina, que é o rei de armas do Filipe II e Filipe III, que é família. Este rei de armas é filho de um pintor, portanto, foi o pai que pintou estas armas da linhagem. E esse documento é o mais simples, é a nota mais simples, é só um reconhecimento de umas armas que foram concedidas, não é? Logo aprofundamos nesta dimensão. Vamos a fazer mais uma provocação, que vamos analisar a documentação do rei de armas como se fosse um tratado de nobreza. Então vamos ver agora em 4 pontos como é que se constrói a carta de versão de armas. Vamos ver que as cartas de versão de armas e toda a taxonomia de documentos feitos pelos reis de armas têm 4 pontos comuns todos, que pegam as fontes iniciais são os armoriais e nobiliários antigos, fossem realizados por autoridades heráldicas, por próprios reis de armas, ou por aficionados ou heraldistas, padres, etc. Não é? Como uma opinião, no parecer comum, na Vox Populi, podíamos se ligou agora. Pronto, os arquivos são um palco fundamental para os reis de armas, e é ali também vão pegar muitos reis de armas. E as próprias minutas, os próprios documentos que os reis de armas, os apuntes e as notas que tomam. Não? Pela influência que tem na Europa toda, eu acho que um dos nobiliários mais marcantes é o nobiliário do Conde de Barcelos, não? O Conde de Dom Pedro, que é transversal à Europa toda. Uma fonte, mesmo que seja para dizer que se enganava, mesmo que fosse, é uma fonte essencial onde todos vão pegar. E eu me lembro quando comecei a estudar estas coisas com muita ingenuidade, eu lia os documentos todos e ponia segundo Dom Pedro, segundo o nobiliário Dom Pedro, o Conde, o Barcelos, o Lusitano, todos os nomes que apareciam na documentação espanhola, até que eu só reparei que era o Conde de Barcelos, etc. Demorei um bocado, não é? Mas deu para perceber como há uma transcrição, é aqui que sim, que é uma transcrição da opinião e a construção da ideia da linhagem que tem o próprio nobiliário do Conde de Dom Pedro. E há, no caso de Castela e os territórios todos da monarquia de Espanha, o nobiliário de Alonso López de Haro, que é um texto que tem uma história muito particular, não é? Apareceu no índex de livros proibidos porque enganava com algumas linhagens. Tem uma leitura muito interessante sobre a queda do Duque de Lerma e a subida do Conde Duque de Olivares, porque a segunda edição é publicada, vai para a estampa, na queda do Lerma, Duque de Lerma. Então aparecem umas linhagens, aparecem outros, algumas armas são tiradas, outras aparecem. Tem uma leitura muito política, não é? E não são heraldistas, não é? Estas duas pessoas. Aqui um rei de armas, Jerônimo de Villa, que escreve este livro. Convido alguém que faça a edição deste texto, são muitos volumes. É um grande nobiliário dos reis e monarquias de Espanha e de Europa. São muitos volumes, estão digitalizados todos na Biblioteca Nacional Digital. E eu convido as pessoas que tirem para isto. É um projeto de vida quase. Mas como vamos ter mais uma pandemia, se calhar na próxima podemos fazer isto. E a ideia é das armas do rei deixem o resto das armas, não é? E isso também é uma ideia que está nos papéis dos reis de armas. Portanto, aqui também temos uma outra dimensão do papel do rei de armas. O rei de armas como
construtor da memória dos reinos, já não só dos nobres, sino também dos reis. Isto é uma questão que se calhar também dá para muitos trabalhos de investigação. O que estas fontes todas oferecem aos reis de armas e a documentação dos reis de armas é a capacidade da autoridade, não é? Já nós sabemos que durante o século XVII, já foi dito por Quentin Skinner, a autoridade, a cita da autoridade, não é o rei de armas que está a dizer, não, é o Conde Barcelos, não é o rei de armas, é Tiraquó, não é o rei de armas. Esta cita da autoridade é fundamental no compromisso de verdade que tem que ter, de autenticidade que a partida tem que ter os documentos do rei de armas. Ninguém pode duvidar que um documento do rei de armas é certo, senão vai para baixo tudo, cai o sistema heráldico, o sistema nobiliárquico, o sistema da honra. Não é? Pelo tanto, tem este ponto de autenticidade. Tem mais um ponto, que é esta questão da antiguidade da opinião. Não é que o rei de armas foi a pegar na igreja, na certidão de batismo, não. São fontes muito antigas que vêm a legitimar o prestígio sobre uma pessoa. E esta leitura também é muito importante porque faz parte da própria construção do conceito de nobre, pelo menos no mundo ocidental. Não? E destes três elementos temos a legitimidade e a justificação que permite ao beneficiário da doação de armas ocupar um lugar ou não no mundo social. Finalmente, há mais uma opinião que os reis de armas têm a contar e que tem a ver com o que chamaríamos esta questão de transmissão oral do conhecimento. Que é aquela opinião derivada das provanças, das habilitações de nobreza, de uma parte, e da memória coletiva sobre as linhagens. Nós temos os livros verdes, temos os antinobiliários, temos toda aquela opinião contrária à nobreza, temos aquela coisa toda do problema dos conversos, do problema dos falsos nobres, do problema... E isso está no imaginário coletivo da sociedade, não? Nessa coisa que chamamos filosofia ambiente. Mesmo hoje, não? Se nós perguntássemos pela honra pública dos políticos, se calhar tínhamos uma opinião não boa, não é? Às vezes. Mas isso também é passado para os papéis dos reis de armas, não é? Pelo tanto, são um palimpsesto de opiniões, de fontes, isso também é uma dimensão pelo qual eu acho que é um dispositivo, não é? E aquelas coisas que os arquivos próprios oferecem ao rei de armas, não é? Nem todos os nobres têm arquivo. E, como bem sabem vocês, não é? As pessoas todas que estudam arquivos estão a me ouvir, nem a própria natureza do arquivo, nem o próprio conceito do arquivo que tinha os nobres no século XVII é o que nós temos agora mais instrumental do que naquela época. Não é? Mas é importante ver isto. Eu, por acaso, antes, quando ainda podíamos ir a arquivos, os historiadores, estive a fazer uma pesquisa no Arquivo da Nobreza de Toledo e estava a ver na Constituição do Morgadío que era do Morgadío de Pastrana, do príncipe de Éboli, para ver as armas da princesa de Éboli que tinham que aparecer na Pastrana, pedia para o rei de armas que fosse o arquivo para pegar nas armas. E faz uma história das armas do Mendoza e do Silva. E foi para o arquivo que tinham em Guadalajara os Silva e os Mendoza. Não é? É importante ver que também os reis de armas, e aliás, há que também convido que alguém de vocês faça isto, uma correspondência muito interessante entre Pellicer, o cronista do rei de Espanha, Felipe IV, e o Rodrigo Mendes Silva, generalista português converso, e o rei de armas Jerónimo de Villa, sobre brasões. Está na Biblioteca Nacional, também digitalizada. E também os reis de armas, naquela documentação que o pretendente candidato fornece, podem ver outros documentos da ordem nobiliária e outros escudos antigos. Não é? E, finalmente, outra das fontes essenciais são as minutas dos reis de armas, não é? Que são estes borradores e apuntes que fazem, onde estão a explicar o brasão que vão ter que desenhar e que vão dar ao pintor. Para aqui temos um de Jerónimo de Villa, que é este grande rei de armas, a letra de cima e a letra de baixo
e a letra do Senhor Rei de Armas. Isto é, se calhar, o análise mais formal do documento, não é? Também o documento tem aquela questão que se calhar também é muito mais interessante para vocês, que tem que ver quais são os elementos simbólicos e documentos visuais que aparecem, não é? As armas do rei, o encabeçamento, o formalismo, não é? Quem é o rei de armas, quem é o beneficiado, o apelido, as justificações que lá estão, a genealógica, a heráldica, os direitos de posse e exibição da heráldica, portanto, aqueles elementos que vão construir o prestígio do indivíduo, o carimbo das armas do rei de armas e no caso de Castela e outros reinos, os escrivãs da cidade. Porque é a cidade que reconhece os próprios, e o rei primeiro, o rei de armas e finalmente a cidade, não é? Não sei se vocês, imagino que sim, conhecem este texto que é Piazza Universale de tutte le professioni. É um texto de finais do século XVI que foi traduzido para o castelhano no século XVII por Cristóbal Soares de Figueroa. É engraçado porque a voz heraldista não aparece nunca a voz rei de armas, aparece a voz heraldista ou armero, que faz armerias. E ele fala do facto de que as armas são próprias das cidades e as pessoas, os moradores da cidade, são os que têm armas, armerias. São os próprios que precisam de escudos e brasões, pero é por isso que faz sentido que esta documentação toda tenha estes elementos. Vamos ver aqui uma evolução um bocado das armas do rei. Aqui está o carimbo do Carlos III, que vai chegar quase até Alfonso XIII em Castela, com este escudo deconstruído de Espanha, não é? Aqui duas tipologias de carta de versão de armas, Diego de Urbina e Guerra Villegas, Guerra Villegas, Diego de Urbina. E temos aqui os elementos centrais do rei, que vai conceder e reconhecer as armas, e as próprias do rei de armas. Nie? Wiesz co, zaprosiła mnie ta profesorka z Lizbony na taki webinar, tylko że facet mówi po portugalsku, ja tylko nie czaję, o co chodzi, poświęcony heraldyce. No co? Está a falar comigo? Não. No encabeçamento, no cabeçalho do documento, sempre teremos os lugares comuns e assim a exceção do sujeito honrado, porque também há uma dimensão muito importante nesta questão dos papéis do rei de armas, que nós, as pessoas que estudam nobreza, vocês sabem, têm este problema que a nobreza é pessoal ou é a nobreza de linhagem. Então, aqui na documentação do rei de armas encontramos as duas dimensões. A dimensão pessoal, do sujeito que é singularizado, e a linhagem da qual o sujeito é membro. Né? Aqui podemos ver o assunto da identificação da autoridade heráldica. Por acaso coloquei o rei de armas com pior fama dos espanhóis, né? Que Diego Barreiro, que era guarda dos cavalos do Palácio do Bom Retiro de Felipe IV, era sua função, mas só que era amigo era daquela malta toda da rede do Bolívares e ficou ali a ser o rei de armas. E pronto, as suas certidões são um bocado discutidas, não é? Mas era o rei de armas mais antigo e pronto, foi quase até o fim do reinado do Felipe IV. Aqui temos dois diferentes, este do Diego de Urbina, que é do Felipe II, e aqui temos já do Guerra Villegas, século XVI, século XVIII. Também vemos aqui a evolução própria dos documentos. Estamos a ver essa coisa que eu estava a dizer-vos ao início, né? Que há um documento um bocado mais pobre, uma miniatura um bocado mais rica, um manuscrito muito mais rico, não só pela riqueza da tipologia, da taxonomia, das letras, capitais, etc., senão pela própria forma do documento. E a importância da identificação pessoal, não é? No mundo do antigo regime, nós sabemos todos que é fundamental a identificação pessoal. A pessoa existe por enquanto é reconhecida pelos outros. E no mundo da nobreza, a pessoa existe por enquanto os outros reconhecem não só seu nome, senão sua condição social. E as armerias são
um ponto essencial nisto, não é? Nós vamos encontrar nesta documentação dos reis de armas um problema jurídico. Ninguém pode mostrar que o tal nobre é descendente de Eneas. Não há prova jurídica de direito positivo que reconheça ou que possa vir a reconhecer a antiguidade, não é? Mas é uma narrativa ficcional que tem uma operatividade social fundamental, não é? Entronques, costados, etc. Não é? E o que vamos ver nesta construção da documentação e da justificação genealógica e histórica é os entronques e as ligações com a Casa Real e outras nobrezas europeias ou do reino. Não é? É interessante que quando nós nos aproximamos a um documento heráldico, como a documentação dos reis de armas, coloquemos o contexto do político que está acima disto. Não só para saber, no caso concreto dos reis de armas, quem foi o que ele escolheu a tal rei de armas, não para falar mais do caso concreto de Castelo, senão que pessoas são reconhecidas e quais são as ligações biológicas e de linhagem que fazem essas construções, porque, se calhar, muitas vezes tem mais a ver com a pertinência do momento político do que com a pertinência do momento heráldico. E acho que aqui nós temos que colocar isto estar muito acima disto. Se descolocou um bocado a localização espacial, aqui da questão de qual é a origem das famílias. É o dilúvio, Noé, a antiguidade no reino, não é? Porque o que há atrás disto tudo é essa ideia do serviço também, não é? As pessoas conseguem as armas porque serviram ao rei, mesmo que fosse uma antiguidade muito longínqua, não é? Aqui vocês, se calhar, podem falar muito mais que o Miguel e o João, expertos heraldistas, porque, pronto, a justificação da posse das armarias, não é? É uma questão que não é sempre fácil de deslindar, nem de conhecer. Quando é em que altura da vida as pessoas alcançaram as armas, as armarias, não é? Os brasões. Mas na justificação heráldica vão fazer uma explicação do porquê e vão descrever os brasões. E isto é um assunto não menor, não é? Porque para que o documento seja válido, não só o rei de armas tem que saber fazer uma descrição do brasão, também as pessoas que vão ler o documento têm que conhecer aquilo que está lá escrito. Portanto, também nós podemos perceber que da própria função social dos reis de armas, da própria documentação dos reis de armas, nós podemos perceber que na sociedade onde é o regime, desde finais do século XV até o século XIX, há um conhecimento de heráldica. Há um conhecimento heráldico na sociedade, que não é um conhecimento invulgar. Pelo contrário. As pessoas conviviam com a heráldica. E por isso que a presença do heráldico, do elemento heráldico, está a todo lado. Não é? E por isso que quando nós e os próprios identificavam as partes do escudo, eram capazes de identificar a história da própria família, não é? Os quartéis, etc., etc., não é? As peças heráldicas, etc. E eram capazes, portanto, de fazer uma construção da verdade e da mentira também neste assunto, não é? Não, seria interessante ler o pequeno sainete do entremés do Calderón de la Barca, o Rei de Armas, que é muito breve, muito pequenino, que onde fala de as pessoas estão a escrever brasões, porque era algo habitual, não é? Nós agora, pronto, olhamos para isto e para além da heráldica dos restaurantes, pronto, ficamos um bocado assim, não? Vocês perguntam, e as pessoas, o assador do Nos Terra tem um bração lá, mas não há uma explicação para além disso. Ninguém sabe explicar por que estão lá as armas, nem as camisolas das equipas de futebol, não é? As pessoas têm uma ligação emotiva, mas não têm um conhecimento de... Pronto, eu até há não muito tempo nem sabia porque no escudo do Atlético de Bilbao há uma igreja, não é? Aqui temos esta justificação genealógica, não é? Eu vou passar um bocado mais rápido. Também há uma explicação dos privilégios derivados da posse de armarias.
O uso e o morgadio, não é? É fundamental seguir esta ligação. Documentação do rei de armas, formação dos morgadios. Documentação do rei de armas, processo de nobilitação. Documentação do rei de armas, brações nas capelas. Em tudo, na Europa toda, não é só um assunto ibérico. E isso acho que nós temos que fixar muito bem no olho nisto, não é? E os conflitos que isto também traz, não é? Que não é por acaso que toda aquela violência contra a heráldica não é uma violência gratuita, não é? Contra as pedras. É uma violência contra um símbolo, uma violência contra uma linhagem, uma violência contra uma ideia, contra o poder no território, para além. E é aqui onde nasce tudo, não é? Está a fonte, muitas vezes, desta construção. Aqui temos como estes documentos jurídicos têm uma validação da autoridade heráldica. Já vimos a validação do rei, que aqui está a oração do Alfonso Guerra Villegas, não é? Que aqui é a cruz de Cavaleiro de Santiago, que só há 2 Cavaleiros de Santiago entre os reis de armas espanhóis. Autoridade heráldica, autoridade municipal e autoridade régia são os 3 poderes, o poder informal, que é o heraldo, e os 2 poderes políticos que vão dar sentido a esse documento, não é? Que é isto que está aqui, o brasão da cidade e a firma do escrivão da cidade. Aqui também temos mais exemplos. Já para acabar, vou falar com a última parte, que é a ontologia narrativa. Isto é uma prova para a brasão dos castros. Isto de Jerónimo de Vela, o rei de armas que hemos visto do Felipe IV. Isto está numa documentação do Arquivo Histórico da Nobreza, está num legajo que é sobre um apelido e está a falar como tem que construir isto. Está aqui algumas notas. Esta é a narrativa de por que tem que ser construído o brasão, não é? Já passamos por toda esta parte. E voltamos ao conceito de dispositivo. As armerias singularizam as pessoas. E nós temos que responder como é que um homem é nobre. Que é uma questão que aparecia num dos documentos do António Godinho. E como é que um homem é nobre se só temos o brasão para defini-lo? Vamos imaginar que só temos um brasão para identificar a uma pessoa, não? Um documento de um rei de armas. Não? Busto Villegas disse que, pronto, por enquanto a honra precisa de sinais e por isso tem armas, armerias, por isso tem brasões. E em torno ao brasão há uma forma de autoridade. Há uma forma de autoridade pessoal que o nobre que coloca o seu brasão na sua casa, na capela, no documento, o rei que reconhece, há os elementos formais, há uma estandarização do conceito de armas e há uma estandarização dos próprios símbolos que definem. As coroas dos duques são as coroas do duque. Isso é uma formalização, um estándar. É um estándar do dispositivo, que todos reconhecem a coroa ducal, face a coroa do marquês, face a coroa do rei, a coroa do barão. Sempre, e isto é muito importante que nós não esqueçamos este conceito, não é? Há uma questão muito importante no discurso, que é a língua vernácula. Os documentos são feitos geralmente em alemão, em inglês, em francês, em português, em espanhol. Não muitas vezes feitos os papéis dos reis de armas em latim. E isso nós também temos que olhar para a utilidade do documento. Por enquanto, é um documento que vai ter um recorrido vital, um percurso vital muito concreto. Porque é um discurso que tem que chegar a muita gente. Nós podemos pegar e distinguir os 5 conceitos básicos da nobreza, não é? O serviço, antiguidade, casamento, limpeza do sangue e riqueza. Como é que nós podemos distinguir num documento de um rei de armas de serviço, não é? Naquelas construções imaginárias que já referi há um bocado, na antiguidade que também referi, nos casamentos, não é? Porque, pronto, de facto, um brasão é o conjunto, é resultado de muitos casamentos, não é? Uniões familiares, etc.
o problema da limpeza do sangue. Como é que o bração é um fator de singularização dos limpos do sangue. Sempre e quando há um problema, Castela, na Europa toda, sobre Castela e Portugal muito mais marcado, não é? Sobre a limpeza do sangue. E a riqueza, a propriedade dos ricos homens, dos antigos nobres que tinham riqueza. E há um discurso sobre isto na documentação dos reis de armas. E por isso que nós temos que fazer esta leitura da documentação dos próprios reis de armas, não é? Porque está aqui temos um lindíssimo brasão de armas que está na Biblioteca Nacional de Portugal, por acaso, que vocês conhecem muito melhor, não é? Que tem a ideia da virtus e a ideia da qual da condição política e da condição e o valor social, não é? O brasão associado a um conceito moral e a um conceito político. E nós também temos que analisar isto, não é? É preciso que não fixar o olho só. Parece que o campo, o gules é menos gules do que também é importante, mas fixar o olho noutra dimensão que está atrás disto tudo, que por acaso é a dimensão fundamental, não é? A tipologia dos reinos, a tipologia da própria documentação, fornece aquela informação que é útil no quadro político de cada reino. Aqui temos Joan Evar, que é o Borgonha rei de armas, que pronto, vai estar a participar muito das cerimônias do Tuição rei de armas. Se nós lemos este documento mais profundis, vemos que está lá por questões que são importantes nas Flandres, que tem que ver com a lógica política das Flandres. Muita desta documentação dos reis de armas nos dá muitas ideias sobre o que está acontecendo no território. Como é que é preciso ir para o conselho da cidade, como é que é preciso ocupar o local no parlamento da província, ou ir para as Índias, etc., etc., né? Qual é o papel de uma família na conquista das Índias? Porque é um documento vivo. É por isso que é um dispositivo, não é? E coloquei aqui esta tipologia documental porque é diferente àquela mais de Castela, não é? Mais uma vez este documento também, não é? Que também nas Flandres, João de Espanha, que também é uma família de servidores que vieram para Castela com o imperador, com Carlos V, e o discurso é o mesmo, é? Como é que numa monarquia que tem composta, que dizia Eliot, naquelas monarquias, naqueles reinos que têm muitos territórios, só a jurisdição, a soberania de um rei, a documentação heráldica tem que se amoldar àquela questão. Há um rei que vai reconhecer o brasão, que vai reconhecer o prestígio do indivíduo, a qualidade social, etc. Mas o documento tem que falar daquelas questões que são úteis no território, onde o nobre vai desenvolver ou vai ocupar sua posição social, não é? Senão, acho que podemos confundir um bocado o objeto. Aqui temos as armas que o William Seeger recebeu, que são muito bonitas, achei que era muito bonita, e como os ingleses ficam agora isolados, é uma homenagem ao Brexit, tá? Nossa homenagem ao Brexit. As conclusões que eu gostava por acima são essas que já estive a dizer, não é? O cosmopolitismo. Não há linguagem mais cosmopolita que a heráldica, no mundo moderno, ligado à nobreza. Mesmo hoje, as pessoas, os heraldistas, vocês conhecem muito, o próprio Instituto Heráldico de Portugal, os de Espanha, a Academia Heráldica Chilena, etc., há uma linguagem comum, não só na descrição do objeto, sino na própria relação com o objeto. Então, e este cosmopolitismo tem a ver também com o grupo social que estão a ocupar, que é a nobreza, não é? Também acho que é importante que nós analisar a documentação dos reis de armas como uma narrativa. E aqui acho o ponto essencial do que eu queria comentar hoje, não é? É uma narrativa própria sobre a nobreza. E chega até o século XXI, até as revistas de fofoca, hoje, o Caras, o Hello, pegam na própria... Pronto, não tem documentos de reis de armas, não é? Mas quando tratam da nobreza, ainda sempre uma linguagem especial. E nós temos que ver a evolução e as continuidades nesta relação discursiva, que vem naquelas
revistas que eram muitas vezes os textos e os armoriais e que vão para o nosso tempo, né? E é preciso vincular também, ligar a dimensão normativa, a social e a simbólica do papel, do documento. Nós temos que fazer aqui uma metodologia barburiana, como A.B. Barbour, e misturar muita coisa para analisar o documento que realizamos. Aliás, acho que para qualquer documentação jurídica, os próprios manuscritos, não, acho eu, não? É preciso fazer uma mistura por muitas imagens, todas as imagens todas, e, além disso, tratar deste assunto. Coloquei este brasão, acho que encontrei no outro dia por acaso, de um médico no século XVII, porque nesta conjuntura achei que dava piada. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo convite e espero ter resolvido e provocado alguma dúvida, ou pelo menos a ti. Obrigado. Então, obrigada ao José Berendeiro por esta excelente exposição. Não sei se há perguntas da parte de... Se calhar o Miguel tem alguma curiosidade. Sim, obrigado, Alessandra. Bem, antes de mais queria agradecer ao José António por este excelente contributo e esperem que eu estou a ter aqui problemas. Já está. Já vos consigo ver a todos. Esta sua intervenção levou-me a várias considerações. Eu não quero fazer uma segunda conferência e por isso vou me limitar a colocar algumas questões que me pareceram muito, muito interessantes. Em primeiro lugar, a questão do onde é que se é nobre e de que forma é que a heráldica entra nessa questão. E, José António, tu colocaste esta questão que eu creio que é essencial para a definição da própria nobreza, que é as categorias nobiliárquicas costumam ser estudadas em função da normativa, porque é isso que os próprios agentes do poder determinam, e é isso que a própria cultura nobiliárquica quer fazer crer, mas, na realidade, ser nobre tem muito a ver com o local onde essa nobreza se exerce, ou se pretende exercer. E tu falaste muitas vezes na questão da cidade, da relação entre a nobreza e o ambiente urbano, onde essa mesma nobreza se desenvolve, e eu colocaria, digamos assim, 3 espaços em que essa vivência da nobreza é muito diferente. O primeiro espaço é a corte. Ser nobre na corte é uma coisa. O segundo espaço é a cidade. Ser nobre na cidade é outra coisa. E o terceiro ambiente é o campo. Porque ser nobre no campo ainda é uma terceira coisa, muito diferente. E claro, e depois varia de campo para campo, de cidade para cidade e de corte para corte, como é evidente. Portanto, a questão da localização espacial da vivência da nobreza e de fazer valer a nobreza e da presença heráldica pela qual essa qualidade da nobreza se exprime, e mais do que se exprime até se manifesta, se realiza, se efetiva, é muito diferente, quer se esteja na corte, na cidade ou no campo, e depois, claro, com as variações de corte para corte, de cidade para cidade e de campo para campo. Então, essa relação que tu insististe, muito especial da heráldica com o espaço onde ela se exprime, tem a ver também com a própria condição peculiar da relação da nobreza com o espaço. Agora, um outro tópico que eu acho muito interessante e sobre o qual gostava de ouvir a tua opinião e a dos participantes em geral, prende-se com a questão da iluminura heráldica nos documentos emanados dos oficiais de armas. E deixando agora um pouco de lado a questão dos armoriais e dos tratados de armaria, eu gostava de
de refletir sobre a questão da presença da Iluminura heráldica nas próprias cartas de brasão de armas. Mostraste vários exemplares e muito interessantes, e é óbvio que há aqui uma relação intensa, e eu diria quase intrínseca, entre a presença da Iluminura e a natureza do documento jurídico, não sei se posso dizer assim, o João Portugal logo me corrigirá ou não, a natureza do documento jurídico que é uma carta de armas. Porque a carta de armas serve como comprovativo da qualidade nobiliárquica. É para isso que ela é emitida, portanto, para se ter a certeza de que o beneficiário e a sua descendência são nobres e em que maneira, de que modo é que são nobres e para que efeitos são nobres. Ora, porquê é que esse documento tem que ser iluminado? Porquê é que não é simplesmente um documento escrito, sem mais? Não é? E poderia ser perfeitamente, poderia ser um documento contendo a descrição das armas, e qualquer heraldista, a partir de uma descrição de armas, sabe o que são aquelas armas, mas não, as cartas de armas são sempre documentos iluminados. E eu proponho para resposta a esta pergunta algumas reflexões. Em primeiro lugar, porque pretende-se que o documento seja ele próprio prestigioso. E, portanto, se o documento equivale ao estatuto de nobreza que os beneficiários a que os beneficiários acedem por via daquele documento, tem que ele próprio ser, por assim dizer, nobre. Ou seja, tem que ele próprio ser um documento prestigioso. Pelo seu material, pelo seu tipo de escrita, mas sobretudo pela presença da iluminura, das iniciais iluminadas, das bordaduras iluminadas, das margens iluminadas e, sobretudo, pela iluminura das armas elas próprias. E, portanto, há aqui uma relação que eu acho que é uma relação em profundidade da iluminura heráldica com a natureza do documento que é a Carta de Brasão de Armas. Mas eu creio que há mais possibilidades de resposta que eu queria deixar à vossa consideração. E uma outra possibilidade de resposta é que aquela iluminura da Carta de Brasão de Armas pode servir como modelo, como norma a seguir para as outras representações daquelas armas que os beneficiários vão querer fazer de certeza. Ou seja, as manifestações plásticas subsequentes colhem na iluminura da Carta de Brasão de Armas o seu modelo essencial. Para pedras de armas, mas também, e temos aqui a Rosário, que me vai contradizer ou não, para sinetes, com todo o valor igualmente legal que o sinete tem, portanto, para pedras de armas, para sinetes e depois para todas as outras manifestações plásticas, digamos, menos representativas, mas igualmente importantes, como ex-libris, planejamentos, vestuário, enfim, anéis, etc. E a minha pergunta é, a presença da iluminura na Carta de Brasão de Armas não será igualmente um elemento considerado importante para essa reprodução que se quer fazer depois e que serve ela própria para, ou como instrumento de afirmação da qualidade nobiliárquica daqueles que vão exibir essas manifestações plásticas das armas que estão ou que têm por base a iluminura? E finalmente, terceira proposta que eu quero aqui deixar, de resposta a essa interrogação básica, e que tem a ver também com a participação de tantos investigadores ligados aos arquivos de família, aqui neste webinar. A presença da iluminura na Carta de Brasão de Armas não será igualmente motivada por um desejo de integração em termos privilegiados desse documento num arquivo de família?
para que ele possa ser exibido, esse documento, em ocasiões propícias, não apenas perante, claro, as autoridades, quando é necessário. Não esqueçamos que quando um nobre se desloca, muda de residência e, portanto, deixa de ser conhecido na sua nova residência, o que ele faz muitas vezes é ir à autoridade do seu novo local de residência apresentar a carta de armas para que ela seja registada aqui em Portugal na Câmara Municipal, por exemplo, para que os seus privilégios passem a ser efetivos naquele local e para que ele passe a ser reconhecido como nobre naquele novo local de residência. Não é? Portanto, a iluminura serve para que o documento seja conservado no arquivo de família com um estatuto prestigioso, mais uma vez, com um estatuto especial, com um estatuto que é aquele de um documento que não é apenas feito para que se possa recorrer a ele em caso de necessidade, que isso também é, claro, mas para que ele possa ser exibido perante as autoridades ou perante, simplesmente, terceiros, de forma a assegurar que o estatuto que se pretende é reconhecido por todos. Pelas autoridades, mas também pelos pares ou pelos subordinados. E, portanto, a natureza iluminada do documento talvez tenha essa utilidade, essa terceira utilidade, que é precisamente figurar como um documento à parte, como um documento especial, como um documento privilegiado, dentro do arquivo de família. Bom, eu tenho mais um grupo de questões que quero colocar, mas se calhar parava por aqui agora, porque acho que seria mais interessante abrirmos o debate. Alessandra, concordas com isto? Acho muito bem. Então, quem quiser intervir sobre estas questões, não sei se o próprio José António se quer responder alguma coisa. Sim, pronto, vou responder, mas se alguém quer participar antes, eu respondo logo, mas... Não, eu posso falar logo de si. O José pode falar antes. Ok, pronto. O Miguel colocou cá muitas questões que dão para mais 2 ou 3 webinars e mais um seminário permanente, ao vivo. É verdade. Mas, em referência às primeiras questões das 3 dimensões espaciais do ofício do nobre, do próprio nobre, a corte, a cidade, o campo e o senhorio, não? Aqueles territórios próprios onde o nobre tem a sua própria jurisdição, não é? E a soberania, menos aquela questão da justiça. Eu concordo, não é? É óbvio que não é a mesma coisa ser nobre, mas isso é uma percepção sempre dos outros, não é? No sistema heráldico, percebe-se muito bem esta diferença com os grandes, não é? Os grandes, que são essencialmente um ofício da corte, têm um próprio aparelho heráldico que não temos, que não são grandes, não é? Tem a coroa, os mantos, etc, etc. Também lá, até na própria heráldica, teríamos esta explicação. Mas eu acho que das 3 dimensões o modo de vida nobre na corte, o próprio código cortesão, a própria maneira que os nobres têm que se comportar na corte, o nobre que está na cidade, quer porque está no conselho, quer porque, pronto, qualquer coisa. E o nobre no campo tem uma ligação, é nobre sempre. Não é? Só acho que a relação da pessoa com o espaço é a que muda e as pessoas do espaço com ele. Isso se calhar seria... Mas tu concordo com isso. Eu estava a lembrar agora que num texto ficou manuscrito sobre o que é nobreza, que acho que é uma cópia do Guardiola, mas pronto, isso daria para mais um webinar. Na altura, a certa altura, falar destes espaços, dos espaços de reconhecimento do nobre. O nobre é reconhecido pelos seus sinais exteriores, sempre. Seja heráldica, seja as roupas, seja os cavalos, seja as carruagens, pronto, que for, não é? Pronto, a segunda questão das iluminuras e o papel de prestígio associado à questão das iluminuras, não é? Eu acho, pronto, que
não é por acaso que o suporte desta heráldica seja um documento tão rico, e o próprio, mesmo que há uma dimensão, uma tipologia, uma taxonomia que vai desde o manuscrito, o pergaminho mais bem feito até um traslado que é uma porcaria, não é? E vou mostrar-vos um, mas é muito feio, não sinto vergonha do que eu tenho aqui, mas é muito feia. E o bração, de facto, não está. Mas tem um carta de bração de arma sem bração. E não porque fosse roubado, que não, dá no bração, não é? E não é um pergaminho, é uma coisa chata. Mas há aqui uma questão, já ligo a segunda questão com a terceira, não é? Para além da dimensão normativa, que não jurídica, mas normativa que tem, para que o João Portugal possa também nos dizer qualquer coisa sobre isto, acho que há no próprio Iluminura, na própria Carta de Bração de Armas, um papel de retrato. Na cultura nobiliárquica, os retratos são muito bem cuidados, são muito bem dispostos. E há aqui qualquer coisa, não é? Há muitos nobres que não podiam pagar um pintor para fazer a sua pintura, mas tinham nobres pequenos, pequena nobreza, baixa nobreza, os patamares mais baixos da nobreza, que não podiam pagar uma pintura. Se calhar a Carta de Bração de Armas substituía um bocado este retrato. Estou a pensar nessas questões todas da antropologia da imagem, não é? Estou a pensar, não, que às vezes o bração é um retrato. E, por enquanto o bração é um retrato, o suporte do retrato tem que ser bom. Não é o Duque de Bragança, mas, pronto, se calhar um hidalgo ou um nobre das Flandres também quer ter uma carta de bração bonita para levar ao arquivo, não é? Ou guardar no arquivo para ser uma prova de nobreza quando muda de residência, etc, etc. Né? Eu acho que ali estaria essa dimensão do valor. Para além de, acho que uma dimensão que eu desconheço, se calhar você sabe mais disto, foi estudada, não é? A indústria do luxo ligada à heráldica, ao heráldico. Que se calhar também dá para falar muito nisto, não é? Como do suporte do pergaminho passamos para o bração nas joias, no bração nas pedras, no bração nas capelas, em todos os objetos onde há um bração, nos pratos, na louça e tudo isto, né? E por ali, se calhar também nós deveríamos ir para o conceito de luxo e heráldica. Não sei, se calhar não respondi muito bem, mas é o que eu... Já, Alessandra. Sim, então, as iluminuras, as decorações, claro, no mundo heráldico têm uma importância considerável, não é? Porque codificam do ponto de vista visual o que é teorizado nos documentos. Portanto, sem brasões, sem armas, a heráldica, armas reais, ou seja, visíveis, a heráldica não existiria, ou seja, a heráldica é mesmo uma representação visual de uma identidade através de símbolos. Portanto, esta codificação visual do símbolo é fundamental. Claramente, as armas pintadas nos documentos têm esse valor de legitimar, do ponto de vista visual, a identidade das armas, da família, do possessor. Portanto, sem dúvida, isso é fundamental. E, sem dúvida, as armas que ficam nessas cartas podem ser modelos para outras armas ou pontos de partida para outros brasões mais complexos, mas também pode ser uma realização tirada de cadernos de modelos que os heraldos já preparavam antes da preparação, da redação do documento oficial. Isso não sei, se calhar vocês têm mais experiência dessa prática, mas é possível que antes houvesse uma formulação, numa forma de esboço dessas armas que depois ficavam na forma final nos documentos oficiais. E desse ponto legitimavam depois o documento e também a identidade da pessoa, da família. Claro que vão de uma forma não paralela, mas mesmo tangível, como
os retratos dos nobres, os retratos dos reis, porque isso tudo é um aparato visual da identidade aristocrática da pessoa, da sua família, da sua genealogia. Portanto, os retratos também têm uma função essencial. E a verdade é que os documentos, os livros que têm iluminuras são livros, pela maioria dos casos, de aparato. São livros não são livros de uso comum, mas têm sempre essa função de mostrar, de exibir, de manifestar o que fica escrito. Consiste mesmo numa exposição, tradução visual do que é escrito. Isso é válido pelas cerimônias, pela liturgia, pelo direito, por tudo. Tudo que é escrito tem a sua codificação nas imagens. Portanto, sem dúvida, a iluminura tem este valor de codificação também, de criar uma tradição visual do que acontece. E isso é sem dúvida importante, porque há todo um valor performativo da nobreza, da aristocracia e da heráldica também, que é mesmo performativa, é uma manifestação estética também, exterior, visual, ao máximo, porque permite de reconhecer alguém já só olhando para as suas armas. É um ponto um elemento para reconhecer uma identidade imediato. Sim, concordo com a professora. Sim, aliás, estas minutas que são quase esboços dos projetos dos registros de armas, e muitas destas armas, por isso falei do nobiliário, são modelos tomados dos armoriais mais antigos e da própria tradição na construção dos brasões, não? Mas o Miguel e o João são muito mais especialistas do que eu neste assunto, não é? Meu olhar sempre para a heráldica é um olhar não de um heraldista especialista mesmo, sino de uma pessoa que chegou à heráldica desde a nobreza. Não, foi. E isso às vezes parece que perturba um bocado o objeto heráldico. Mas sim, eu concordo com a Alessandra, não é? O facto do caráter performativo, aliás, nisto falamos o Miguel e eu também na última vez, não? E se calhar podíamos escrever um livro que fosse o caráter performativo da heráldica, as armas de Cristo, as armas Cristiano Ronaldo, né? Porque há uma lógica nos ícones que constroem esta ideia, não é? São sinais de excelência, por outra parte, não é? Bom, se me permitem, o Cristiano Ronaldo ainda não tem armas. Saiba. Mas se ele fosse espanhol, talvez já as tivesse. Pois, se calhar já alguém construiu. E isso, enfim, não quero monopolizar, não sei se mais alguém quer intervir, porque senão eu ia colocar um segundo tema em debate, mas não sei se alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta matéria até agora discutida. Não? Bom, alguém falou? Alice. Sou eu, Alice. Eu, ainda sobre esta matéria, aquilo que a Alessandra Maria falou, era exatamente o que eu tinha aqui escrito. Portanto, ela estava a falar em termos da legitimação de pertença e de identidade, relativamente às cartas de armas, e era exatamente uma das, digamos, das situações efetivamente a questão da legitimação de pertença e também a questão da identidade. Por outro lado, quando, Miguel, tu falaste da questão porque é que as cartas de armas são iluminadas e na integração ou na hipotética integração dos arquivos de família, isso também leva para outra questão que a Maria levantou, que é a questão do aparato e também a questão da ostentação. Eu acho que é também importante, sobretudo no século XVIII. Então, era só isto que eu queria dizer, nada, mas era só para dizer que houve aqui uma
uma partilha de pensamento da intervenção que a Maria fez e do que eu tinha também pensado quando os ouvi falar, e que muito agradeço pela oportunidade. Tá? É só isso. Muito bem. Então, se mais ninguém quer intervir sobre este tópico, eu avançaria para um segundo tópico que a comunicação do José António me sugeriu, e que se prende, de certo modo, com aquilo que a Maria Alessandra acabou de dizer, que tem a ver com a questão, com a dimensão artística desta presença da heráldica nas cartas de armas, e neste caso também, de certo modo, nos armoriais ou nos tratados de armaria, que são produzidos pelos próprios oficiais de armas. Estranhamente, a questão dos artistas heráldicos não tem sido a mais tratada, ou seja, há muita coisa escrita sobre oficiais de armas, mas há muito menos escrito sobre artistas heráldicos. E recentemente foi publicado na série de heráldica, na coleção de heráldica da Thorbecke, um volume integralmente dedicado a esta questão dos artistas heráldicos, coordenado por Laurent Ablot e Thorsten Hiltmann. É um volume muito interessante e levanta muitas destas questões sobre a autoria dos desenhos, das pinturas, da arte heráldica de uma forma geral. E são questões profundamente ligadas ao próprio estatuto dos oficiais de armas. Isto é, entendamos, a maior parte das manifestações plásticas da heráldica não se deve a oficiais de armas. São outros artistas, ou melhor, são artistas que não são oficiais de armas que as produzem. Mas aquilo que eu queria aqui colocar como ponto de reflexão, na sequência do que o José António nos apresentou, é qual a relação dos oficiais de armas com a arte heráldica. E essa relação é múltipla, polivalente e às vezes mesmo ambígua, conforme as circunstâncias. E, desde logo, uma pergunta que eu queria colocar aqui é: qual a relação da capacidade artística com a seleção do indivíduo para o ofício de armas? E esta não é uma questão simples de responder, creio. Claro que varia conforme as épocas e os locais, evidentemente. Para o final da Idade Média a resposta é uma, para a Idade Moderna é outra, com certeza. E eu creio que o caso português é muito interessante nesse sentido. Não temos muitos dados sobre os oficiais de armas portugueses anteriores ao século XVI, mas temos a partir do século XVI muitos dados até ao final do Antigo Regime, e esses dados permitem-nos perceber perfeitamente que a habilidade, digamos assim, a habilidade manual, a habilidade artística dos indivíduos, a partir de certa altura, é um critério fundamental para a sua escolha como oficial de armas. E isso, enfim, é muito variável, são circunstâncias muito variáveis e em extremos opostos. O extremo oposto que eu queria colocar era este. No século XVI, por exemplo, temos pintores que são pintores de alto nível e que exercem o ofício de armas. E aqui podemos nos perguntar, e porquê? Bom, é claro que para um pintor o facto de realizar manifestações plásticas heráldicas, há um motivo muito básico para isso, que é o dinheiro, evidentemente, não é? São trabalhos pagos e muitas vezes são trabalhos bem pagos pela sua própria natureza. Mas eu creio que não é a motivação principal, não é a motivação que move um pintor a tornar-se oficial de armas, a candidatar-se e exercer o cargo de oficial de armas. Eu creio que a motivação principal é a proximidade em relação ao poder. Não esqueçamos
que os oficiais de armas têm competências muito variadas, mas que passam forçosamente por competências de natureza protocolar. E, portanto, eles desempenham na corte esse papel protocolar que lhes dá um acesso direto, privilegiado, próximo ao soberano. E, portanto, mesmo um pintor de alto gabarito não tem um acesso tão próximo ao rei quanto tem um oficial de armas pela natureza do seu ofício. E isso creio que é muito importante considerarmos aqui, porque além de todas as outras questões, é um ponto importante nesta relação entre os oficiais de armas e a arte. Ou seja, há de facto muitos pintores que escolhem o ofício de armas porque ele é absolutamente compatível com a sua profissão, em primeiro lugar, mas também porque lhes dá um acesso privilegiado ao poder e, muitas vezes, também ao percurso da própria nobilitação do artista. Não é? Nobilitação num sentido metafórico, se quiserem, mas nobilitação no sentido próprio. Não é? Ou seja, como exercem um ofício honrado, que tem a ver com a própria honra, com o próprio ideal de nobreza, coloca-se a questão deles próprios acederem a esse estatuto de nobreza. E é digamos, uma questão que vai motivar várias polémicas ao longo do século XVI e do século XVII e mesmo no século XVIII. Esta questão o outro polo desta situação é quando olhamos para os oficiais de armas, falo sempre do caso português, já da segunda metade do século XVII e do século XVIII, em que quase todos eles são oficiais mecânicos, ourives, fundamentalmente. E, portanto, é a habilidade manual que determina a escolha para aquele cargo, ao ponto de ser necessário a criação de um novo cargo, que é o de reformador do cartório da nobreza, para que haja alguém com um estatuto superior, digamos assim, que venha pôr ordem em algo que está, por assim dizer, abandonado, um ofício que está abandonado aos oficiais mecânicos, aos ourives. Não é? E, portanto, aqui a relação entre o oficial de armas e a arte é quase a oposta daquela que era a do pintor no princípio do século XVI. Portanto, são relações complexas que se colocam entre o mundo dos oficiais de armas e o mundo da arte e que se vão prolongar depois pela época contemporânea. E o caso que eu queria ter apresentado no último seminário organizado pelo José António em Madrid e que não pude ir, infelizmente, era precisamente o caso do prolongamento desta situação para o Brasil pós-independência, no Império Independente do Brasil no século XIX. Há reis de armas, há um rei de armas, que é o rei de armas Brasil, é um cargo ocupado por duas pessoas sucessivamente, e depois, quando o segundo rei de armas Brasil tem uma desgraça pessoal, ele enlouquece, torna-se louco, e é preciso substituí-lo, o imperador Dom Pedro II entende não renovar o cargo, portanto, não cria mais reis de armas, mas cria um escrivão da nobreza, da fidalguia do Império Brasileiro, que é, reparem, um tipógrafo. Um tipógrafo. Faz sentido. Não é? É alguém com habilidade manual, que vai aprender as leis da heráldica, claro, evidentemente, mas que, sobretudo, é capaz de iluminar ele próprio os documentos com as cartas de armas e o filho dele que é também tipógrafo, vai também criar o projeto de um grande armorial da nobreza brasileira. Portanto, isto é algo que se prolonga não apenas na Idade Moderna, mas também na Idade Contemporânea. E é esta relação complexa entre oficiais de armas, heráldica e arte que eu queria trazer aqui como segundo ponto sugerido por aquilo que o José António nos
nos apresentou esta tarde. Eu gostava de responder ao Miguel, pronto, concordo com tudo, não é? No caso dos reis de armas de Castela, não há pintores, para além desta família de Diego de Urbina, que é o pai pintor e que vai pintar as iluminuras que o filho vai desenvolver. Eu conheço um rei de armas, o William Segar, que é rei de armas e pintor, na corte de Isabel I, que tem retratos daqueles nobres tudo Norfolk, etc. E há uma evolução semelhante, não? No âmbito espanhol, mas também nas Flandres há alguns que são pintores. Esta família João de Espanha, há alguns dos irmãos que é pintor. Aliás, até rubrica alguma dos designs heráldicos do irmão. Mas a qualidade, este é um problema que sempre as competências profissionais dos reis de armas, não é? É óbvio que, como o Miguel salientou, é um ofício que está ao pé do rei, está perto da corte, nessa dimensão cerimonial, protocolária dos oficiais heráldicos, quando são oficiais de protocolo, não é? São os novos, eram os antigos oficiais de protocolo, não é? Com o mayordomo e o sumiller. Mas dessa proximidade, eu acho que há, estou só a falar de memória, no corpus velazqueño, do pintor Velázquez, há qualquer relação entre Velázquez e o Diego Barreiro, o rei de armas, e o Jerónimo Villa, de Felipe IV, por estas dimensões. Se o Velázquez queria passar para ser rei de armas por esta dimensão, acho que há, só lembrar falar de memória, mas se calhar pode ser que me esteja a enganar, mas acho que não. Mas o próprio ofício do rei de armas e o prestígio dos oficiais heráldicos é muito importante para o próprio objeto da matéria, não é? Que é a nobreza. Não podem ser umas críticas aos oficiais de armas, o Miguel conhece, o João e vocês todos, o próprio trabalho dos reis de armas é que não sabiam de nobreza, nem sabiam, não eram nobres, não? E desde o Diego Valera, desde aquela Baldobaldi e a polêmica com Bartolo, sobre quem tinha que fazer orações, a partir de que ser nobres, não é? Quem sabe de orações? Os nobres. Para além das qualidades técnicas no arte de iluminura, da heráldica, não é? Mas há um tema para a tese de doutoramento, não sei se alguém do público, mas há. Por acaso, para o próximo seminário que eu vou organizar, seja virtual, seja presencial em Madrid, um colega que está no meu projeto vai estudar uma família de pintores que costumam pintar as cartas de versão de armas. Descobriu uma documentação na França, com as lices do rei São Luís, sobre isso. Uma família que está sempre a pintar as lices. Mas pronto. Há mais intervenções sobre esse assunto? Então, eu posso dizer mais uma coisa? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Siento que no sé hablar portugués, pero bueno, me ha parecido muy interesante, aún así, la exposición de José Antonio. Trabajo en la Biblioteca Nacional y bueno, para nosotros es muy importante la heráldica porque nos ayuda a reconstruir colecciones históricas. Y bueno, vamos a proponer ahora un proyecto para que nos ayuden los especialistas en heráldica a identificar algunos escudos que no conseguimos saber de quiénes eran. Y bueno, pues os invito a todos. En unos días saldrá en nuestra web y bueno, pues a echarles un vistazo y si sabéis algo de estos escudos, pues estaría fenomenal para saber qué personajes poseyeron esos libros en esas encuadernaciones tan estupendas que vamos a sacar. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Y gracias por la web que tenéis de heráldica y genealogía en la Biblioteca Nacional, que ayuda a muchísima gente y a los estudiantes, sobre todo. Me alegro mucho. Muchas gracias. Cuenta conmigo. Vale, estupendo. Eu aproveito esta intervenção da Marta Vizcaíno Ruiz, a quem agradeço, para assinalar algo que os investigadores portugueses talvez não conheçam bem, que é a riqueza da Biblioteca Nacional de Espanha em material heráldico português. Ah, sim. Porque tem a ver, claro, com o período em que os reis de Espanha eram também reis de Portugal e que grande parte da nobreza, da alta nobreza de Portugal residia também na corte espanhola e alguma continua a residir, tomando partido do rei de Espanha depois da restauração da independência em 1640. E eu tive a ocasião de fazer investigação já há muitos anos na Biblioteca Nacional de Espanha e verificar
como esse património da heráldica portuguesa na Biblioteca Nacional de Espanha é absolutamente significativo. Aliás, o José António, em tempos, apresentou, juntamente comigo, com o João Portugal também, um projeto à Gulbenkian para o estudo dessa quantidade assombrosa e interessantíssima de manuscritos heráldicos portugueses presentes na Biblioteca Nacional de Espanha. Infelizmente o projeto não foi aprovado, mas enfim, tínhamos esperança que um dia possamos voltar à carga. Exatamente, há lá um Lavanha que está-nos a esperar. Muy bien. Gracias. Gracias. Há mais pessoas? Posso intervir mais com algumas observações? Então, eu estava a refletir sobre este discurso do mestre, do oficial de heráldica e dos iluminadores. É um bocado o mesmo discurso as mesmas questões que surgem quando trabalhamos com a ilustração dos manuscritos de direito. Ou seja, os iluminadores conheciam muito bem o direito ou só realizam a iluminuras e depois havia uma jurista atrás que pensava na iconografia das imagens. Eu acho que para responder a essa pergunta, que não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta que também podemos fazer pelos manuscritos litúrgicos, por exemplo. Quando há representações de cerimônia litúrgica, é o iluminador que é o liturgista ou há um liturgista que depois está a teorizar ou que depois é pintado? Eu acho que isso depende também da época na qual nós estamos, da qual estamos a falar, porque depende também do estado social do artista, que muda, e portanto também mudam as suas competências e a sua cultura geral. Eu acho que nos primeiros, por exemplo, nos primeiros manuscritos de direito ilustrados, sobretudo penso às grandes compilações jurídicas do Corpus Juris Civilis e do Corpus Juris Canonici, que são os mais ilustrados e codificados. Nesse caso, sem dúvida, havia uma jurista, havia um grupo de juristas que pensavam qual é que podiam ser as imagens, as iconografias mais significativas para traduzir em imagem o que o texto jurídico estava a dizer. E isso também em relação com o feito que os textos jurídicos das compilações são textos controlados pelas autoridades, seja administrativas do governo e seja da universidade, porque não era possível difundir qualquer versão dos textos jurídicos, mas eram todos controlados e verificados para comissões internas da administração das várias universidades medievais. O ponto que os ateliês, as oficinas que realizavam esses manuscritos por conta para os estudantes da faculdade, tiveram que ter modelos aprovados e copiar esses modelos para evitar problemas de castigos da parte das autoridades académicas. Portanto, isso acontece no século XIII, XIV, mas claro, depois o estatuto do artista muda, e também há uma codificação maior da estrutura institucional das cortes. Também a corte fica sempre mais como um organismo bem estruturado do ponto de vista administrativo. Temos vários oficiais, familiares do rei, familiares dos nobres, familiares dos aristocráticos. E nessa evolução, acho que também
o lugar e o papel do heraldista, do heraldo, muda. E fica sempre mais importante, mais significativo, como o papel do artista, do pintore, do escultore, que são realmente o instrumento material da propaganda do rei, da nobreza. Porque, claro, mais uma pintura é preciosa, mais uma obra é significativa, mais o poder e a autoridade da pessoa que está a governar fica visivelmente legitimada. Não sei se... Sim, eu concordo com a Alessandra, sim, sem dúvida. E o Miguel, já também falamos nisto, o Miguel também colocou esta questão, não é? Os reis de armas sabem de armarias. Alguns sabiam muito, outros não sabiam nada, mesmo nada, não tinham conhecimento nenhum. O gajo este que eu falei, o Diego Barreiro, não sabia mesmo nada. Copiava, não é? Há muitos documentos do Diego Barreiro na Biblioteca Nacional de Espanha, por acaso, também no Arquivo da Nobreza, em Toledo e tal, mas é no século XVIII onde o profissionalismo é maior, não é? No ofício dos reis de armas. Acho que isto é uma questão geral. Nem todos os reis de armas tinham lido ao Wilson, nem leram ao Menestrier posteriormente, nem tinham lido ao Valera, mas a partida todos tinham que ler, não é? Só que é um ofício um bocado também, os próprios nobres às vezes nem sabem de nordeste, não? Portanto, mas sim, é óbvio que estes conhecimentos tornam-se fundamentais ao longo do século, não é? E hoje, no século XIX, só basta olhar para aquela revista Estudos de Heráldica como uma preocupação por a formação. Mais uma provocação, não sei o Miguel. Se não há na altura dos oficiais heráldicos, não é? Nós, quando olhamos para o século XVII, XVI, olhamos para os oficiais heráldicos, o grande culpável não é o século XIX. Achamos que são muito fracos na sua formação, olhamos para eles como quase neófitos no assunto, face aqueles reis de armas do século XIX, que são gente muito bem formada, pessoas que têm uma alta formação, muitos são nobres, não são estudantes que estão nas universidades, ou pronto, são mesmo pintores, não é? E aqui, se calhar, há um problema de percepção, não há uma ucronia. Se calhar, na altura para... Não sei o Miguel e o João e o resto, é uma provocação que eu lanço aqui. Como sou da história moderna, estou contra o mundo contemporâneo, então faço isto. Então, há mais dúvidas, curiosidades, perguntas? Então, todos ficam muito convencidos, muito bem. Pois, estou a ser audista. Então, eu não sei, acho que se não há mais perguntas, nós podemos concluir aqui a nossa sessão de hoje, que foi uma sessão muito, muito boa, muito rica, como uma excelente contribuição, uma excelente intervenção. E nós vos damos um apontamento pela próxima, pelo dia 13. E vamos continuar essa conversa com o João Portugal, que fica aqui hoje conosco, portanto vai ser o próximo orador. E agradecemos muito a todos pelo interesse, por esta presença tão numerosa, numerosa e interessada, porque ficam aqui até o final, e, portanto realmente são todas pessoas muito motivadas, isso é muito bom. Resistentes. Sim, realmente. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima sessão do nosso seminário, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, realmente obrigada, porque foi muito interessante. Vou receber da minha parte, como é o costume, o link para participar.
porque Participo encantado, um prazer. perfeito. Assim, não se preocupem que receberão também pela segunda sessão mais um convite, como link. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Não sei se o Miguel quer também dizer mais uma coisa. Não, só reforçar o agradecimento a todos os participantes, mas em especial agradecer ao José António esta sempre tão interessante preleção que nos deu. Foi o primeiro nome que me surgiu à cabeça quando estivemos a organizar o nosso seminário e fico muito contente que tenha aberto este nosso seminário da melhor forma e sempre com muito proveito para os ouvintes. Agradeço a presença de todos nesta nova modalidade e verifico que realmente é provável que a forma de webinar nos tenha permitido estar em número mais significativo do que se fosse presencial e enfim, com a participação de tanta gente de proveniências variadas e que entre Portugal e Espanha, acho que não estou, e Itália, Portugal, Espanha e Itália, convergiu para este webinar. Muito obrigado a todos e até para a semana. Queria apenas deixar o apontamento que na próxima semana o webinar não é às 16 horas de Lisboa, mas sim às 17 horas de Lisboa. Sim, muito obrigado a todos. Muito obrigado. As pessoas que não são de Lisboa ou de Portugal calculam essa diferença de hora, para não ficar preocupados que a ligação não funciona. Exato. Então, adeus a todos e até a próxima. Saúde. Saúde para todos. Muita saúde. Gracias. Obrigado.